Portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 9. Aula 1. Olá, bem-vindos de volta! Estamos começando uma nova lição. Vocês sabiam que antigamente não existia internet? E isso não faz muito tempo, não. Há muito tempo atrás, não existiam nem os livros. E há muito mais tempo, não existia nem a escrita. Vou começar de novo. Vai ficar mais fácil. Durante milhões de anos, isso mesmo, milhões de anos, durante milhões de anos, a humanidade viveu sem muita coisa que existe hoje. Moravam em cavernas, depois em tabas, casas de barro. Não havia fogo, quer dizer, o fogo existia. Caíam raios sobre a terra, havia incêndios, vulcões, mas tiveram de aprender a começar o fogo. A água existia, mas para levar para casa precisava carregar, tirar dos rios e lagos. Roda tiveram de inventar. E assim foi. Inventaram a escrita. Primeiro eram desenhos, depois sinais, símbolos, até chegar às letras. Não existia papel. Escreviam nas cavernas, pintavam nas paredes. Escreviam no barro, com formas ou marteladas em pedras. Inventaram o alfabeto. Isso tem pouco mais de 3.000 anos. Ih, foi ontem! Inventaram o papiro, uma espécie de papel. As pessoas escreviam no papiro, em pergaminhos. Só muito mais tarde inventaram o papel. A imprensa, então, faz pouco mais de 500 anos. E foi então que começaram os primeiros livros. O primeiro livro escolar foi escrito por um frade, João Amos. No livro tinha muita coisa. Era uma verdadeira enciclopédia. Ele servia para ensinar muitas matérias. Hoje é tudo muito mais fácil, não é mesmo? Temos os livros, as enciclopédias, a biblioteca, mas temos também a internet. E fica mais fácil e mais rápido consultar. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Agora eu me lembrei. Daqui a pouco vocês vão saber. Leitura. Daqui a pouco, não é agora. Hoje nós vamos começar a ler a lição 9. É uma nova lição. Nós estamos estudando a unidade 2, que trata de textos informativos. Nós já vimos vários desses textos. E cada tipo de texto a gente encontra publicado em um lugar diferente. Cada informação está em um lugar diferente. Hoje em dia está tudo na internet. É verdade, Alfa. A gente encontra tudo na internet. Ou quase tudo. Mas a internet não existe sozinha. Antes dela, existiam outras fontes de informação. E ainda existem. O jornal, as revistas, o livro didático, o dicionário, os livros de história. Isso mesmo, existem diversas fontes de informação. A internet é uma fonte de informação. E existem informações que só se encontram na internet. Mas mesmo se formos na internet, precisamos ter uma ideia de como encontrar qual tipo de informação. E é claro, precisamos saber se a informação é confiável. Confiável significa que a gente pode confiar, que vem de uma boa fonte. Mas o que significa uma boa fonte? Como a gente sabe se a fonte é boa? Um livro didático, por exemplo. Um livro didático tem um autor, tem uma editora que produziu, tem uma escola que comprou. Quando chega na mão do aluno, já teve muita gente que olhou, que examinou, que aprovou.
Essa é uma forma. Outra forma, a biblioteca. Numa biblioteca existem pessoas especializadas. São os bibliotecários. Eles usam diversos critérios para organizar os livros. E há pessoas que examinam os livros antes de comprar. Mas mesmo livros impressos podem ter informações erradas. Ou informação que ficou antiga, já descobriram coisas novas. Antigamente, as descobertas aconteciam mais devagar. As informações levavam mais tempo para aparecer. Hoje em dia, é tudo na hora. Ficamos sabendo tudo na hora que acontece. Ficamos sabendo em qualquer lugar em que estivermos. As pessoas inventam coisas novas, remédios novos, aviões supersônicos, vacinas. Imagine que você seja um médico. A todo dia acontecem novas descobertas. Como você vai se informar? Como saber de tanta coisa nova? Tantos remédios novos? Até doenças novas descobrem. Como o médico vai saber de tudo? Pelos jornais? Pela internet? Cada situação exige um tipo diferente de fonte. Precisamos de fontes seguras. Na internet há de tudo. Coisas corretas e incorretas. Coisas verdadeiras e coisas inventadas. Fake news. Todo mundo já ouviu falar delas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tipos de livros. Que tipos de livros vocês conhecem? Livros escolares. Ótimo! Também são chamados de livros didáticos. Livros da biblioteca para ler. Isso mesmo, livros em geral. Pensem em livros informativos, livros de ficção. Há vários tipos. Dicionários. Todos nós conhecemos dicionários. Atlas. Exato! E nos atlas nós encontramos mapas, referências sobre os lugares, distâncias. Enciclopédias. Há diversos tipos de enciclopédia. Histórias em quadrinhos, almanaque. Exato! Histórias em quadrinhos e almanaques. Há diferentes tipos de almanaque. Existem muitos tipos de livros. E atualmente existem livros que não são impressos. O e-book ou e-book, o livro eletrônico. Você lê o livro inteiro no celular, no tablet, no computador. Há várias maneiras de classificar os livros. A mais comum é separar livros de acordo com o critério ficção e não ficção. Já vou explicar, só um minuto. Livros de ficção, livros de não ficção. Livros de ficção contam uma história inventada. Livros de ficção, histórias inventadas. As histórias inventadas quase sempre se baseiam na realidade. Umas mais, outras menos. Umas misturam um pouco de realidade com ficção para dar mais sensação. A maior parte dos livros que existem são livros de ficção. O outro tipo são os livros de não ficção. Livros de não ficção. Livros com informações ou baseados em fatos. Não ficção é o resto, tudo que não é ficção. Por exemplo, as biografias, a história da vida de alguém que existe ou existiu, dicionários e enciclopédias. E vocês conhecem. Vamos conhecer mais sobre eles hoje. Livros de viagem, atlas, livros de receita, manuais de instrução, livros didáticos. Vamos ver o que já sabemos sobre os tipos de livros. Ficção. Histórias inventadas. Fatos ou personagens são inventados no todo ou em parte. Não ficção. Biografias, dicionários, enciclopédias, atlas, livros de viagem, livros de receita, manuais de instrução, livros didáticos, livros científicos. O que essa separação sugere?
O que separa um grupo de outro? Exato! Realidade ou ficção? Livros de ficção inventam uma história, ou inventam parte da história, ou modificam um pedaço para ficar interessante, diferente. Pode ser verdade ou mentira. Livros de não ficção falam de coisas que existem, fatos, dados, lugares, pessoas, acontecimentos, descobertas. Mas qual é de verdade e qual é de mentira? Excelente pergunta, Alfa. Nenhum dos dois. Uma obra de ficção existe. Ela existe de verdade. O Pinóquio é um personagem. Nós conhecemos, sabemos quem é, como é, a história dele, e sabemos que ele não existe de verdade, mas existe como personagem. No livro, o nariz dele cresce, as orelhas também. Isso é verdade no livro, mas não aconteceu. Notícia de jornal sem acidente de trânsito. Vou dar outro exemplo. Uma notícia de jornal. Ela informa sobre um acidente de trânsito. A notícia pode ser verdade, possivelmente é, mas pode conter incorreções ou mentiras. Por exemplo, pode dizer que o motorista estava bêbado ou que o ciclista avançou o sinal. Tudo isso pode ser verdade, mas pode não ter sido bem assim. Livros de não ficção não contêm só verdades. Um livro de viagens pode descrever um lugar para atrair turistas, mas também pode conter uma informação que não é atual, um hotel que não existe mais, ou conter opiniões. Esse lugar é maravilhoso, ou aqui é sempre frio em julho. E pode acontecer de você ir lá em julho e estar fazendo maior calor. O que é importante entender? Ficção, história inventada. Não ficção, lida com fatos. Mas existe uma outra forma de classificar os livros. Quando você visita uma livraria ou vai a uma biblioteca, o que você vê? Os livros estão organizados como? Ordem alfabética? Título do livro? Nome do autor? Já pensou nisso? Você chega à biblioteca da escola e o diretor diz: Alfa, organize a biblioteca. Você agora é o responsável. Como você faria? O Alfa ia me chamar para ajudar. Primeira coisa. Ah, muito bem, bibliotecário Beto. E como você faria? Entendi. Tem que saber, não é? Isso mesmo, precisa ter algum critério. Já sei. Pode ser por série, livros para crianças de creche, de pré-escola, do ensino fundamental. Mas pode ser também por assunto. Pode ser de várias maneiras. Vejam essa classificação. Classificação é uma forma de organizar. Há várias maneiras de organizar ou classificar os livros. Classificar significa organizar de acordo com a classe, o tipo. Vejam esse quadro. Ficção, ação e aventura, antologia, clássicos, cômicos, quadrinhos, crime, mistério, policial, ficção científica, histórias curtas, horror, infantis, ilustrados, poesia, romance, suspense. Não ficção, arte, autobiografia, biografia, culinária, diário, dicionário, didáticos, enciclopédia, saúde, história, humor, religião, revistas. Pode haver muitas outras classificações. Esta é apenas uma delas. Geralmente a biblioteca vai organizar de acordo com os tipos de livros mais procurados pelos seus leitores. Por exemplo, numa escola, faz sentido juntar todos os livros infantis num só lugar? Não faz sentido. Deve ser por idade. Ou por tipo de assunto. Ou por outro critério. Até 6 anos as crianças nem sabem ler. Já pensaram nisso? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Nosso assunto é livros de referência.
Nós já identificamos 2 deles: dicionários e enciclopédias. Existem outros tipos. Esse quadro mostra os mais importantes. Nós já conhecemos vários desses. Livros de referência. Almanaques. Livros com fatos atuais, históricos ou gerais sobre um ou mais tópicos. Atlas. Livros sobre aspectos físicos, políticos, históricos ou estatísticos de uma cidade, região, país ou mundo. Bibliografias. Listas de referências sobre um assunto. Catálogos. Livros com informações sobre pessoas, comércios, endereços, produtos. Cronologias. Listas de eventos. Dicionários. Lista alfabética de palavras e definições. Existem dicionários especializados. Fontes biográficas. Listas de livros reescritos e trabalhos publicados sobre a vida de uma pessoa. Índice. Lista de artigos publicados em revistas científicas. Como fazemos para encontrar a palavra ficção no dicionário? Temos que fazer hipóteses. Quais são as possibilidades? Temos que pensar na letra seguinte, a letra que vem depois do I. Quais letras poderiam ser? Exatamente, Q ou C. Qual vamos procurar primeiro? O C. Na ordem alfabética, o C vem antes do Q. Fic. Estamos num caminho. Não sabemos se é o correto. Precisamos continuar a procurar. Temos as 3 primeiras letras. Qual pode ser a próxima letra? A palavra é ficção. S ou C cedilha? Correto. Qual a primeira letra que vamos procurar? C cedilha. O C cedilha vem antes do S. Fixed. E agora é só encontrar. Vamos procurar no dicionário Michaelis? Sabemos que este é um bom dicionário, um ótimo dicionário, como vários outros. Veja o que encontrei e retirei de lá. Ficção. 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 Substantivo feminino. Ato ou efeito de fingir. Elaboração da imaginação. Criação literária, etc. O dicionário informa a ortografia correta. Se está escrito lá, é porque é correto. Se houver outra grafia, ele vai dizer. Depois vemos também fic-são. Esse dicionário separa a palavra em sílabas. A palavra ficção tem 2 sílabas. Fic-são. Fic-são. Ficção. E ainda diz, substantivo feminino. Ficamos sabendo que esta palavra é um substantivo e que é uma palavra feminina, a ficção. Aprendemos 2 funções importantes do dicionário: ortografia, significado. E aprendemos mais do que queríamos saber, não é mesmo? A gente queria saber a ortografia da palavra ficção. Aprendemos muito mais. Aprendemos tudo que podemos encontrar no dicionário. Antes de sair do dicionário, eu estou com uma palavra na cabeça. Quero tirar uma dúvida. A palavra é camaleão. Nossa, quanta informação! Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 definições. E observem ao lado de cada número. Tem uma sigla. Zool, Fig, Tecel, Reg. Essas siglas estão explicadas no início do dicionário. Zool, por exemplo, é o significado do termo em zoologia. Fig é sentido figurado. Tecel, tecelagem. Depois nós vamos ver do que se trata. Reg é regional. A palavra pode ser usada numa região com um determinado sentido. Aqui, por exemplo, diz que é uma dança. Depois nós vamos voltar para saber mais sobre o camaleão. Por enquanto, eu quero que vocês fiquem com uma pergunta na cabeça. Se vocês quiserem saber alguma informação sobre as características do camaleão,
Em que tipo de livro vocês vão procurar? Num dicionário? Num catálogo? Num livro infantil ilustrado? Num livro de ficção? Calma, não vale tudo. É claro que existem informações sobre o camaleão em vários livros. Internet também não vale responder agora. É muito geral. Onde na internet? Observem a pergunta que eu fiz, foi bem específica. Se vocês quiserem saber alguma informação sobre as características do camaleão, em que tipo de livro vocês vão procurar? Num dicionário? Num catálogo? Num livro infantil ilustrado? Num livro de ficção? Exato! Devemos procurar numa enciclopédia. Existem vários tipos de enciclopédia. Nós já aprendemos isso hoje. O camaleão mais comprido do mundo é chamado Parson e tem 69,5 centímetros. O menor tem apenas 21,6 milímetros, menos de 1 centímetro. Algumas espécies têm uma cabeça enfeitada com chifres. Geralmente são os machos que possuem chifres e eles os usam para se defender. O texto descreve como o camaleão se defende. Sabem como ele faz? Quando percebe um inimigo, ele espicha a garganta e os chifres se levantam. Se o inimigo continua querendo brigar, ele ataca o inimigo com os chifres. E ele vai direto na garganta. E as cores? E a mudança de cor? Boa pergunta, Alfa. A enciclopédia também fala sobre isso. Vejam que interessante. Cada espécie é capaz de mudar de cor. Depende da iluminação e da temperatura, mas depende também do humor, como o medo ou a euforia, quando eles lutam uns contra os outros. A maioria dos camaleões pode assumir uma cor verde, amarelada, creme ou marrom escuro. Aparecem manchas dessas cores no corpo. Mas não é verdade que o camaleão muda de cor para se esconder? Não, não é verdade. Ele muda de cor por outras razões. Essas que eu mencionei acima. A iluminação, a temperatura e o seu humor. Nós podemos confiar nessa informação. E a língua comprida? Boa pergunta, Beto. A enciclopédia também trata disso. Vou ler. O camaleão tem visão especializada. Eles enxergam qualquer ponto de luz e focam num objeto com extrema rapidez. Eles possuem uma lente que aumenta muito o tamanho dos objetos. O camaleão pode lançar sua língua a uma distância 2 vezes maior do que o comprimento do seu corpo. Eles podem fazer isso com enorme rapidez e precisão. A língua é pegajosa. Isso torna mais fácil prender as vítimas. A língua é presa por músculos muito fortes que a puxam de volta rapidamente, impedindo a presa de escapar. E temos mais uma informação interessante: a reprodução e o ciclo de vida. A maioria dos camaleões nasce de ovos. A vida deles é curta. É a mais curta dentre todos os vertebrados. Eles morrem antes de completar 1 ano. Quanta coisa aprendemos! Essa enciclopédia tem mesmo muita informação. E são informações seguras. Se a enciclopédia for boa, nós podemos confiar nas informações. E vocês notaram a diferença entre informações que podemos obter na enciclopédia e no dicionário? Ficou clara a diferença? Fluência de leitura. Hoje falamos muito sobre um animal curioso, o camaleão. Ele é um réptil que vive dependurado em árvores. Esta é a casa deles. Eu trouxe uma leitura sobre outros animais. Vamos conhecer a casa deles. Prestem bem atenção na leitura, na forma como eu vou ler, na entonação, como eu mudo de voz dependendo da frase. Nino e a casa dos bichos. Aqui já dá para ver pelo menos 3 deles, não é? Onde será a casa deles? O texto é de Bianca Encarnação, o ilustrador é Evandro Marenda. Observem o nome desta coleção:
Construção e invencionices. Quais desses animais constroem suas casas? Vamos ver quais são? Nino é um gato. Ele mora na casa de Lobato. Lobato abre a porta. Nino corre atrás do rato. O rato entra no buraco. O buraco é a casa do tatu. O tatu foge do rato. O rato foge de Nino, o gato. O tatu vê um ninho. O ninho é a casa do passarinho. O passarinho foge do tatu. O tatu foge do rato. O rato foge de Nino, o gato. O passarinho pousa na colmeia. A colmeia é a casa da abelha. A abelha foge do passarinho. O passarinho foge do tatu. O tatu foge do rato. O rato foge de Nino, o gato. A abelha voa até o lago. O lago é a casa do sapo. O sapo foge da abelha. A abelha foge do passarinho. O passarinho foge do tatu. O tatu foge do rato. O rato foge de Nino, o gato. O sapo pula no formigueiro. O formigueiro é a casa da formiga. A formiga foge do sapo. O sapo foge da abelha. A abelha foge do passarinho. O passarinho foge do tatu. O tatu foge do rato. O rato foge de Nino, o gato. A formiga entra no cupinzeiro. O cupinzeiro é a casa do cupim. O cupim foge da formiga. A formiga foge do sapo. O sapo foge da abelha. A abelha foge do passarinho. O passarinho foge do tatu. O tatu foge do rato. O rato foge de Nino, o gato. A borboleta pousa em Lobato. Ela é muito colorida. A borboleta já vai longe. Os bichos voltam para as suas casas. Lobato vê Nino no tapete. Rolar no tapete dá preguiça. Que vida boa tem um gato! Então, gostaram? Vamos observar agora só as ilustrações. Será que todos os animais têm casa? Vamos identificar quais deles têm casas? Gato tem casa? É a casa do Lobato. Rato tem casa? Rato não tem, mas tatu tem. É o buraco do tatu. Passarinho tem casa? Passarinho tem. É o ninho. Abelha tem casa? É a colmeia. E a casa do sapo? Onde mora o sapo? O sapo mora no lago. O formigueiro é a casa da formiga. O cupinzeiro é a casa do cupim. O casulo é a casa da borboleta. Na verdade, a lagarta faz o casulo em volta dela, ela se transforma em borboleta, sai desse casulo e a borboleta não volta nunca mais. Resumo da aula. Hoje nós aprendemos 2 conceitos importantes. Primeiro, aprendemos conceitos relacionados com os tipos de livros. Livros de ficção e de não ficção. Em seguida, aprendemos o conceito de livros de referência. E concentramos nosso estudo de hoje em 2 tipos de livros de referência: dicionários e enciclopédia. Mas não parou por aí. Aprendemos uma enormidade de informações sobre o camaleão, como ele é, onde vive, como se alimenta, e aprendemos por que ele muda de cor. E como sempre, treinamos um pouco nossa fluência de leitura. Um livro muito engraçado, não foi mesmo? Muita coisa para um dia, não é verdade? Dever de casa. Leitura. Livro A, página 112. Ler o texto. Leiam o texto com atenção.
Preparem-se para responder a seguinte pergunta: que tipo de enciclopédia é essa? Encontro vocês na próxima aula. Até lá!